Gravação iniciada. Hoje é dia 7 de maio de 2024. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Bom dia a todos. Hoje, na composição da Câmara, nós temos a doutora Luzia Rabelo, em substituição ao vice-presidente Argos Gregório. Seja bem-vinda, doutora Luzia. Samuel de Oliveira Magro e Daniela Rodrigues Gonçalves. Pela representação fiscal, Tabir Pirajá de Macedo Filho. Nós temos 3 processos em pauta. No entanto, a pedido do relator Samuel de Oliveira Magro, que está pedindo para retirar de pauta o AIN 4064-645 Cordeiro Fios e Cabos Elétricos Limitada. Então, o processo retirado de pauta, devolvido para a pauta, Samuel. Tudo bem. Eu também estou retirando de pauta a Grampetro, eu sou o relator. É um processo, o AIN 4012-157. Estou retirando de pauta também para melhor análise, é um processo com 10 acusações, então eu estou retirando de pauta, mas vou indicar para essa próxima sessão. Já tenho condições de apresentar o voto na próxima sessão. Processo também retirado de pauta. Vamos para o processo Minerva, o AIN 4084-213. Eu sou o relator. Está presente aqui o doutor Pedro Mota Saraiva, que vai fazer a sustentação oral pelo contribuinte. Eu vou inicialmente apresentar o processo, em seguida eu abro a palavra ao ilustre advogado. Muito bem, a acusação fiscal, acusação única, falta de pagamento do imposto ICMS-ST, com redução, o pagamento foi feito com retenção a menor, né, do ICMS-ST, considerado indevidamente a redução da base de cálculo. Em primeira instância, houve parcial acolhimento da defesa, tendo em vista que várias notas fiscais que estão relacionadas aqui no voto foram pagas pelo contribuinte. Então, a decisão de primeira instância excluiu do crédito tributário as referidas notas fiscais. No que se refere ao crédito tributário remanescente, foi mantido, a acusação fiscal foi mantida sob o fundamento de que a legislação tributária ela veda a redução da base de cálculo, né? O contribuinte recorre entendendo que essa redução ela é regular, né? Considerando aqui a interpretação dos artigos 39 do anexo 2 do RICBS e do artigo 51 do RICBS. Fora isso, ele ainda questiona a questão da ilegalidade do cálculo da multa sobre o crédito tributário atualizado, alega 2 preliminares, não é? De que o AIN deve ser cancelado por falta de materialidade, ou porque os artigos 51 e 39 não constaram do AIN. E no mérito, como eu já disse, o contribuinte sustenta a questão da legalidade da redução da base de cálculo. Pede também a exclusão do excesso de juros, né, conforme a nova, né, na época não havia ainda a nova redação da súmula 10, mas sustenta aquela tese da ilegalidade da Lei 3.918, né? Esse processo, ele chegou a ser julgado pela 11ª Câmara, foi cancelado o AIN, sob o aspecto da ilegalidade, da complementação do auto de infração pela
inclusão dos artigos 51 e 39 do RICS, anexo 2 do artigo 39, né, na decisão, o argumento da decisão da 11ª Câmara foi de que o artigo 13 é incompatível com o Código Tributário Nacional. Foi nessa vertente que foi julgado pela 11ª Câmara. O processo subiu para a Câmara Superior, a Câmara Superior anulou a decisão e devolveu o processo para novo julgamento, distribuído agora por esta colenda Câmara. Então, resumidamente, é o processado. Eu passo, então, a palavra ao doutor Pedro Mota Saraiva para que apresente a sua sustentação oral pelo prazo regimental. Doutor Pedro, com a palavra. Muito obrigado, um bom dia novamente a todos. Meus cumprimentos aqui a todos os juízes e juízas, a representação fiscal aqui representada pelo doutor Tabir, e em especial o relator e também o presidente, doutor José Orivaldo, que já bem resumiu aqui do que nós vamos tratar nesse momento, né? Que é justamente do retorno dos autos a essa Câmara para que haja novo julgamento do recurso ordinário após a anulação do acordo anterior, né, pela Câmara Superior aqui desse tribunal. Independentemente ou não do acerto da decisão da Câmara Superior, é sempre desafiador, né, e até mesmo delicado o reexame de matérias que já foram discutidas em um julgamento que acabou sendo declarado nulo, porque essa circunstância naturalmente acaba impactando, né, na formação da convicção do julgador de uma forma ou de outra, até porque é natural que se procure evitar, né, incorrer no mesmo vício que levou à anulação da decisão anterior. Por isso, eu vou pedir licença aqui para iniciar a minha exposição, delimitando objetivamente qual foi, né, o motivo que levou à declaração de nulidade do acordo anterior, né, que havia dado provimento ao recurso ordinário. Isso é importante para que não reste dúvida aqui de que todas as matérias impugnadas pela recorrente deverão ser reapreciadas nesse momento, inclusive as questões de nulidade, né? Porque, voltando às folhas 885 dos autos, a gente verifica que o acordo anterior ele foi declarado nulo, conforme o voto vista, né, que acabou sendo vencedor por maioria, proferido pelo ilustre juiz Valério Pimenta de Moraes, né, e no entendimento que prevaleceu nesse voto, o acordo anterior ele seria nulo por ter realizado, né, ainda que de uma forma dissimulada, nas palavras, né, do voto vencedor, por ter realizado um controle de constitucionalidade de dispositivo da legislação estadual, que é justamente o artigo 13 da lei do PAT, que supostamente autorizaria a correção aí de erros formais na capitulação legal da infração, né? O acordo anterior, ele havia dado provimento ao recurso ordinário para anular o auto de infração por conta, né, de um vício material, né, consignando expressamente que o julgador administrativo ele não poderia corrigir erros, né, de direito do lançamento, fazendo às vezes da autoridade fiscal lançadora. E nesse passo, o acordo anterior acabou por afirmar que o artigo 13 da lei do PAT, né, que supostamente autorizaria essa correção, seria incompatível com o Código Tributário Nacional. E foi justamente nesse ponto, né, como bem já antecipado o doutor José Orivaldo, justamente nesse ponto que foi declarada a nulidade do acordo anterior. E esse foi o único motivo, né? E por isso que, inclusive, a Câmara Superior determinou um novo julgamento do recurso ordinário, sem qualquer ressalva quanto às matérias que deveriam ser reapreciadas. Então, mesmo as questões atinentes à nulidade do auto de infração, né, e especialmente aqui a inovação nos fundamentos determinantes da acusação fiscal, podem e devem, né, ser reanalisadas. Porque o que nós sustentamos aqui, o que a recorrente sustenta, é que não houve um mero erro de capitulação legal, né, formalmente ali nos dispositivos indicados como infringidos pelo auto de infração. E é o que eu vou passar a explicitar aqui, reiterando as principais razões do recurso ordinário. Muito bem, né? O auto de infração, ele foi lavrado para exigir ICMS-ST, né, períodos de novembro e dezembro de 2011, supostamente retido a menor por um erro na determinação da base de cálculo. Na lavratura, foram indicados como infringidos alguns dispositivos do RICMS que tratam genericamente da apuração e recolhimento do imposto na sistemática da substituição tributária. E aí, nas folhas 12, em uma nota explicativa, e é essa a redação que foi dada pelo fiscal autuante, inclusive, de um único parágrafo, o fisco afirma que a autuada teria, né, aplicado indevidamente a redução de base de cálculo prevista no artigo 39 do anexo 2 para apuração do ICMS-ST, quando, na verdade, essa redução não seria válida para substituição tributária, pois esse benefício não se aplicaria para operações que destinam mercadorias a consumidores finais ou contribuintes optantes, né, do Simples Nacional.
Pois então, na sua impugnação, e até se voltarmos às folhas 453 dos autos, fica muito claro que a recorrente ela sustentou a nulidade do auto de infração, porque não estaria comprovada a materialidade, porque o fisco não trouxe qualquer prova nos autos de que as operações autuadas foram destinadas a consumidores finais ou contribuintes do Simples. Então, o que a recorrente havia entendido da acusação fiscal original é que ela havia sido autuada por remeter mercadorias a consumidores finais, né, ou contribuintes do Simples. E, em contraponto, né, a recorrente apresentou provas de que as mercadorias foram remetidas, em sua maioria, para atacadistas, e foi, inclusive, por esse motivo, né, para aquelas poucas operações que ela identificou que foram destinadas a consumidores finais ou para contribuintes do Simples, foi que houve o recolhimento parcial aqui do auto de infração, o que ficou atestado às folhas 605, né. De outro giro, o que aconteceu, né? O julgador de primeira instância ele inovou, ele acabou retificando o auto de infração, inclusive com devolução do prazo para pagamento legal, né, com descontos, naquele prazo original do benefício ali de redução da multa, tal como se o auto tivesse acabado de ser lavrado, sob a alegação de que teria ocorrido um mero erro de capitulação na indicação dos dispositivos legais infringidos. E aí, segundo a DTJ, pouco importariam quais eram os destinatários das operações, porque o que a autoridade fiscal quis dizer, né, na verdade, é que a redução de base de cálculo não seria aplicável para o ICMS-ST em qualquer hipótese, porque, né, para as mercadorias vendidas pela recorrente, porque essa redução não seria válida para toda a cadeia, né, de circulação até o consumidor final. E aí a DTJ, né, a corroborar esse ponto, ela mencionou que, muito embora o relato da infração não trouxesse o fundamento da exigência, né, que seria o artigo 51 do RICMS, que tinha sido citado na nota explicativa apartada, né, ali as folhas 12, muito embora não tivesse havido esse relato, essa teria sido a acusação fiscal efetiva. E aqui, senhores, ficou caracterizado o prejuízo à autuada, né, por cessamento de defesa, em razão desse erro de direito do AIM, porque, no limite, devido a essa deficiência do relato infracional original, né, que, com a devida vênia, tinha um fundamento lacônico, a autuada entendeu que estava sendo acusada de vender a consumidores finais ou contribuinte do Simples. E foi isso justamente que ela apontou em seu recurso, né, porque, com a devida vênia, o julgador de primeira instância ele não apenas corrigiu um eventual erro formal de indicação de dispositivos infringidos, mas verdadeiramente modificou os critérios originais do lançamento para tentar salvá-lo, apegando-se a uma breve menção, né, em nota explicativa ao artigo 51, que sequer havia sido transcrito nessa nota. E foi exatamente por isso que o acórdão da 11ª Câmara Ordinária, por maioria, né, e com voto vista do vencedor, presidente Rui de Salles, vice-representante da Fazenda, inclusive, foi que havia sido reconhecida a nulidade do lançamento, salientando que não havia ali um mero erro de capitulação legal, mas um equívoco de valoração jurídica do lançamento, não um erro de direito. E aqui vale lembrar, inclusive, de um precedente da STJ, firmado em sede de recurso especial representativo de controvérsia, tema 387, portanto, de observância obrigatória, inclusive pelas instâncias administrativas, que estipula que o lançamento ele é imodificável com relação aos seus critérios determinantes, né? Existe, né, quando há um erro de valoração jurídica, quando se dá relevância a um fato que outrora não havia não havia sido relevante, né? Não havia sido não a ele havia sido atribuída relevância pela própria acusação fiscal, aí se impede a modificação, né, dos critérios do lançamento, porque haveria um desrespeito ao artigo 149 e 146 do CTN. E esses são vistos que subsistem aqui, independentemente do que prevê o artigo 3 da Lei do PAT, que trata da possibilidade de correção de erros formais na indicação de dispositivos infringidos, né? E essas são, né, portanto, uma causa de nulidade diversa da que motivou a anulação do acórdão anteriormente proferido, né, no fim, pela Câmara Superior. Porque o artigo 13 apenas autoriza a correção de erros formais de capitulação da infração, o que, com devido respeito, não é o que aconteceu aqui em espécie, porque efetivamente existe um vício material insanável de fundamentação do auto de infração. E é incontroverso aqui que a DTJ, ao retificar o lançamento, deu relevância jurídica a um fato diverso daquele que compôs a lacônica fundamentação original do auto de infração. De toda forma, o auto de infração, né, no mérito, ele também é improcedente, porque efetivamente se aplica aqui ao caso a redução de base de cálculo, né, para as operações sujeitas ao ICMS-ST, e isso se afirma aqui com base numa interpretação sistemática do artigo 39 do RICMS e do artigo 51 também do RICMS, o 39 é do anexo 2, porque só há vedação para o benefício fiscal no caso de vendas para consumidores finais e ou empresas enquadradas no Simples Nacional,
né? A interpretação aqui pretendida pela Fazenda e pela DTJ, ela configuraria uma verdadeira negativa de vigência à redução de base de cálculo por ICMS-ST, né? Isso seria incompatível até mesmo com a intenção do legislador, que pretendeu que essa redução fosse válida. E aqui, para corroborar esse ponto, eu gostaria de relembrar que a linha B do parágrafo 1º do artigo 39 do anexo 2, ela foi revogada, e esse dispositivo é o que tratava justamente, né, da vedação que a redução de base de cálculo do artigo 39 fosse aplicada para produtos sujeitos à sistemática da substituição tributária. Inclusive, na exposição de motivos, né, do ofício que foi encaminhado pelo então secretário da Fazenda ao governador do estado para que houvesse essa revogação, o secretário da Fazenda ele atestou que essa revogação deveria ocorrer justamente para que fosse aplicado o benefício fiscal da redução de base de cálculo para as mercadorias sujeitas ao ICMS-ST, tal qual ocorria para cosméticos e produtos de higiene pessoal. Então, fica muito claro aqui que a interpretação pretendida pela Fazenda, ela tornaria inaplicável a redução de base de cálculo para o ICMS-ST em qualquer hipótese. E não foi essa a intenção do legislador, né, a se ver aqui justamente pela revogação da linha B do parágrafo 1º do artigo 39. Então, por conta desses motivos, né, a recorrente pede aqui a decretação de nulidade do auto de infração, ou então o reconhecimento da sua improcedência com cancelamento integral. Eu agradeço aqui a atenção de todos e fico à disposição para eventuais esclarecimentos. Muito obrigado. Cumprimento e parabenizo o doutor Pedro Mota Saraiva pela sustentação oral, muito objetivo e muita clareza aí, expôs aí os pontos principais aí do recurso, né? Ficou muito claro aqui, pelo menos da minha parte, ficou muito claro aqui a sua exposição. Bom, eu já fiz o breve resumo do processo, eu vou direto ao voto. A questão de conhecimento que não estou conhecendo do recurso é com relação à aplicação da súmula 13, né, que é a ilegalidade do cálculo da multa sobre o montante do crédito atualizado. Então, sobre esse aspecto, eu não estou conhecendo da matéria. Eu sempre tive uma posição contrária, né, mas, inclusive, a súmula foi aprovada quando eu estava na superior, mas existe aqui a vinculação, né, do julgador em relação à súmula. Com relação às preliminares, o recorrente alega preliminar de nulidade do auto de infração por falta de comprovação da materialidade da infração imputada, pois o ônus da prova cabe à fiscalização. Os documentos necessários para a comprovação da motivação do lançamento fiscal estão encartados às folhas 5/439, ou seja, planilha de folhas 5/11, notas explicativas de folhas 12, registro de saída de folhas 14/200, registro de apuração do ICMS de folhas 201 a 209 e notas fiscais de folhas 210 a 439, de modo que reputo como atendidos os requisitos do artigo 142 do CTN, artigo 19 e artigo 34 da Lei 13.457. Efetivamente, o lançamento fiscal não se deu em razão da venda a consumidores finais ou às empresas do Simples Nacional, mas pela indevida redução da base de cálculo na apuração da retenção antecipada do ICMS-ST, consoante intelecção dos artigos 51 e 39 do anexo 2, parágrafo 1º, item 2, letra B, ambos do RICMS. Nesse sentido, a matéria se confunde com o mérito do recurso interposto, de tal modo que a questão da falta de materialidade da infração, da infração fica afastada. O recorrente também alega que os artigos 51 e 39 do anexo 2 do RICMS, que supostamente fundamentam o lançamento fiscal, deveriam constar do AIN, de modo que os artigos 39 e 34 da Lei 13.457 teriam sido violados. Logo, a complementação levada a efeito pelo julgador de grau é ilegal. A questão da possibilidade de aplicação do artigo 13 da Lei 13.457 frente ao Código Tributário Nacional foi resolvida pela Câmara Superior pelo voto vista vencedor, folhas 875 e 878. De outra parte, entendo que o fundamento legal do lançamento fiscal dos artigos 51, parágrafo 1, item 2, e artigo 39 do anexo 2, parágrafo 2º, item 2, letra B do RICMS, constou expressamente Acho que o presidente caiu.
Acho que ele caiu, Achei que era eu. Estou mandando mensagem aqui para ele. Já tá, avisou aqui, já está retornando. Desculpe, caiu a conexão assim repentinamente, né? Então eu já tratei aqui a questão da materialidade, né? Eu estava falando sobre a segunda preliminar, né? Então a questão da materialidade, da nulidade pela falta de materialidade, eu estou afastando e aí vou repetir, vou voltar um pouquinho aqui. A questão da possibilidade de aplicação do artigo 13 frente ao CTN já foi objeto de julgamento da Câmara Superior. De outra parte, que o fundamento legal do lançamento fiscal dos artigos 51 e 39 do RICMES, anexo 2, constou expressamente das notas explicativas de folhas 12, que é a extensão do auto de infração lavrado, de tal modo que a nulidade apontada deve ser afastada. Tanto é verdade que, desde a defesa do contribuinte, artigo 37, inciso 3 da Lei 13.457, é sustentada a tese da regularidade da aplicação da base de cálculo numa interpretação dos referidos dispositivos legais dos artigos 51 e 39, anexo 2, parágrafo 1º, item 2, letra B do RICMES. Verificar, por exemplo, folhas 458 e 464, com percussientes argumentos jurídicos. Logo, a menção aos artigos 51 e 39 do anexo 2 do RICMES, levada a efeito pela decisão recorrida, teve o condão apenas de complementar o fundamento legal dos artigos 37, 58, 127, 5, letra A, 215, parágrafo 3º, item 4, letra A e 87 do RICMES, sem implicar na alteração da acusação fiscal. Observo que não foi apontada qualquer inadequação da subsunção dos fatos relatados no auto de infração às hipóteses legais indicadas para fins do artigo 34, inciso 5º da Lei 13.457, sendo forçoso concluir que não ocorre qualquer eiva formal ou material no auto de infração. Por fim, não se vislumbrou prejuízo ao direito constitucional do devido processo legal. Como mencionado a Iures, o contribuinte apresentou fundamentos compatíveis com a acusação fiscal e com os fundamentos indicados no AIN e nas notas explicativas. De start, afasta a preliminar de nulidade do AIN por violação ao artigo 13 da Lei 13.457 e por qualquer outro argumento relativo a erro de acusação ou de alteração do lançamento fiscal, pois não se verifica na espécie uma revisão do lançamento tributário, artigos 145 e 149 do CTN. Lembrando que o erro de direito é a distorção entre o enunciado protocolar da norma individual e concreta e a universalidade enunciativa da norma geral e abstrata, ao passo que o erro, de fato, é o desajuste interno na formação do enunciado protocolar. Passo a análise do mérito do apelo do particular. A acusação fiscal é de falta de pagamento do ICMS-ST, artigo 313-W, com erro na determinação da base de cálculo de retenção, isto é, com retenção a menor. A decisão de primeira instância foi pela manutenção do lançamento fiscal, tendo em vista o prescrito no artigo 51, parágrafo 1, item 2, e artigo 39, anexo 2, parágrafo 1º, item 2, letra B do RICMES, que veda a aplicação da redução da base de cálculo para as operações realizadas conforme apontado pelo auto de infração. Só faço aqui um parênteses, que eu estou mencionando a redação antes da alteração de 2016, né? Tendo em vista a data dos fatos geradores, que é de 2011, então eu estou fazendo toda a minha análise com base na lei, na vigência no espaço e no tempo, né? Então, a decisão foi pela manutenção do lançamento fiscal com fundamento desses dispositivos. Em seu recurso, no âmbito do mérito do apelo, alega o recorrente que a autuação fiscal é ilegal,
tendo em vista que o artigo 51 e o artigo 39 do anexo 2, ambos do RICS, não fazem qualquer restrição à atualização do benefício fiscal, ainda que em operações sujeitas à substituição tributária. Como claramente se denota, a questão central da controvérsia versa sobre a interpretação das citadas normas legais, de modo que é irrelevante a comprovação ou não do destino das mercadorias, consumidor final, simples nacional. Pois bem, numa interpretação sistemática do ordenamento, penso que a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Com efeito, a legislação tributária estabeleceu expressa e específica vedação à redução da base de cálculo, quando esta não for aplicável nas sucessivas operações até o consumidor final. Em outras palavras, toda a cadeia deverá se beneficiar da redução da base de cálculo nas operações sujeitas ao regime da substituição tributária, caso contrário, a benesse não poderá ser aplicada. Prescreve o artigo 39, parágrafo 1º, item 2, letra B do anexo 2 do RICMS, que a redução da base de cálculo prevista nesse artigo não se aplica à saída destinada a consumidor final. Já o artigo 51, parágrafo único, item 2, vigente na época dos fatos geradores, do anexo 2 do RICMS, assim está escrito, né? Que no cálculo do imposto, item 2 aqui, né? A redução da base de cálculo para as operações ou prestações internas aplica-se também no cálculo do imposto, item 2, no cálculo do imposto a ser recolhido a título de substituição tributária, quando a redução da base de cálculo for aplicada nas sucessivas operações até o consumidor final ou usuário final. Então, eu transcrevo aqui a redação atual e a redação antiga aqui do artigo 51. A legislação é de clareza meridiana ao vedar o benefício da redução da base de cálculo quando não for aplicada toda a cadeia econômica comercial do produto, incluindo-se, obviamente, o consumidor final. São precisas as asserções da decisão recorrida às folhas 613 a 615, itens 38 a 45, que aqui eu transcrevo. Assim sendo, no que se refere à operação própria do contribuinte, do recorrente, há o benefício da redução da base de cálculo, mas não em relação ao cálculo da substituição tributária, que deve ser pela carga tributária integral, considerando as atividades exploradas pelo contribuinte, que é a de industrialização e comercialização de carnes em geral. Nessa toada, penso que a legislação colacionada veda a redução da base de cálculo, estando correta a acusação fiscal impugnada pelo contribuinte. Convém salientar que, para a preservação do princípio da segurança jurídica, né, a lei deverá prescrever de forma clara os elementos da regra da matriz de incidência, assim como como da sanção tributária. Então, eu faço algumas considerações a respeito do princípio da legalidade, da tipicidade tributária. Cito aqui doutrina Hugo de Brito Machado, Luciano Amaro, Paulo de Barros Carvalho, Leandro Paulsen. E, então, com essas considerações doutrinárias e jurídicas que eu apresento, eu desprovejo o apelo do particular quanto ao mérito. Quanto aos juros, eu estou acolhendo, né, entendendo que realmente há excesso de juros, diante da nova redação da súmula 10 do TIT, considerando o excesso até 31/10/2017, que é a data que entra em vigor o decreto 62.761 de 2017, né, que tem efeitos a partir de 1º de novembro de 2017. Então, diante do exposto, eu conheci em parte do recurso ordinário, na parte conhecida do parcial provimento, apenas para afastar os juros acima dos índices da taxa Selic em relação ao crédito tributário, incluindo-se a atualização da multa, conforme disposto na súmula 10 do TIT, procedendo-se o órgão responsável ao acertamento do lançamento fiscal que compõe este auto de infração nos termos fundamentados. Esse é meu voto, o processo está em discussão. Eu verifiquei aqui pequenos erros de digitalização que eu vou consertar aqui, mas o processo está em discussão. Só lembrando, né, o doutor Samuel
ele se declarou impedido aqui, né? Ele participou do julgamento da Câmara Superior, então ele está impedido de participar desse julgamento. Eu vou fazer rapidamente aqui uma... Bem, já fiz aqui as correções que, pelo menos que eu consegui ver aqui. Não havendo inscritos, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados? Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento, recurso ordinário parcialmente conhecido e parcialmente provido apenas para afastar os juros em excesso, nos termos do voto relator, votação à unanimidade. Julgamento encerrado. Agradeço aí e peço escusas aí pela demora, doutor Pedro. Tivemos aí um problema técnico, então tivemos aí um atraso aí que não é comum aqui desta Câmara. Então, mas obrigado pela paciência e pela atenção. Imagina, eu que agradeço. Eu não sei se vocês continuarão aqui em sessão, se não, agradeço aí o privilégio da exclusividade e desejo um ótimo dia a todos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Pedro. Um abraço. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Bem, diante do julgamento desse processo, nós encerramos, então, a pauta de hoje. Agradeço aí a doutora Lucia Rabelo pela substituição e espero que esteja conosco em breve.
Infelizmente, hoje tivemos só um voto, um processo aqui em discussão, né? Então, na verdade, tivemos esse atraso aqui também, mas felizmente conseguimos aqui pelo menos cumprir aqui a pauta aqui com o julgamento desse processo, né? Estou declarando encerrada a sessão de hoje da segunda Câmara Julgadora. Agradeço também à doutora Daniela, doutor Samuel, que infelizmente estava impedido hoje, doutor Tabir. Aguardo, então, Oswaldo, o encerramento da transcrição.